Olá, pessoal! Como estão vocês? Espero que tudo bem. Estou eu aqui de novo para falar para vocês do quinto pilar da autoestima, para construir uma boa autoestima. Nós já falamos de 4 pilares, vamos lá. Viver conscientemente, autoaceitação, autorresponsabilidade e o último foi autoafirmação. Não me esqueci. Já falamos desses 4 pilares, que são muito importantes. Então, se você está chegando aí nesse vídeo, pode ver e não deixe de assistir os outros, que são essenciais aí para a gente construir uma boa autoestima. Todos os pilares, como eu sempre digo, fica parecendo que, mas eu não preciso ter autoestima para fazer isso? Não. E é sempre aquela no sentido seguinte: se eu tiver autoestima, eu vou fazer tudo isso, o que esses pilares falam. Mas eu preciso fazer isso mesmo sem ter autoestima para que a autoestima surja. Né? Então, é um ciclo, né? Não tem quem vem primeiro. Eu preciso dar um passo de cada vez para construir minha autoestima. Então, se eu não consigo fazer um monte de coisas, né? Por todas as crenças que eu alimento a respeito de mim mesmo, eu preciso dar um passo primeiro. Então, eu vou nesses pilares e tento fazer de acordo com o que cada um diz, dar um passo em direção a eles, ok? Esse é o nosso grande objetivo aí com essa série de vídeos e eu espero que realmente esteja ajudando vocês a ter uma melhor autoestima. Então, o quinto pilar, é o pilar da intencionalidade. O pilar é da intencionalidade. Você precisa ter uma atitude de intencionalidade. Então, o que é isso? Eu preciso saber quais são os objetivos que eu quero para mim e ir atrás deles, não é? Tem uma frase que eu gosto muito, de vez em quando eu coloco ela em alguns locais. Não há vento favorável para quem não sabe aonde ir. É exatamente isso. Então, às vezes, a gente está num turbilhão, a gente está sofrendo, a gente está numa crise e a gente paralisa. Ok, faz parte nesses momentos, a gente às vezes não dá conta mesmo de sair. Mas quando a poeira baixa, a gente precisa ter em mente o que é que eu quero para mim. O que eu preciso fazer para não entrar nessa situação de novo. Né? Então, se eu estou numa situação difícil, financeiramente, pessoalmente, profissionalmente, eu preciso parar e pensar. O que não está legal, o que eu quero mudar, o que eu espero para mim. Então, essa, assim, é uma questão primordial. Eu primeiro preciso saber o que eu quero, o que eu não quero muitas vezes, enfim, eu tô vivendo um monte de coisas às vezes que eu não quero viver, então eu preciso saber o que é isso que eu tô vivendo, ter consciência, aceitar, então pensar, tá, mas o que eu quero para mim? Então essa é uma questão fundamental, né? Viver sem propósito é viver à mercê do acaso, das forças exteriores, do que o outro vai escolher para mim. Se eu tô numa vida, tô lá na minha profissão, no meu trabalho, e eu não tenho um objetivo. Eu sei que eu quero trabalhar para ganhar dinheiro. Tá, mas para quê? Para que você precisa do dinheiro? Para que você precisa do trabalho? O que você quer com isso? O que você quer crescer profissionalmente? Você quer ir além? Ou não? Você está satisfeito no que você faz? Ok. Mas e aí? Como que você pode usar disso? Você vai viver para pagar conta? Né? Quais são os seus objetivos? Percebe que se a gente não tem um objetivo mais ou menos definido, a gente fica vivendo mecanicamente, né? Ou muitas vezes mesmo preso a padrões do passado. Mas a minha mãe e meu pai sempre trabalharam para ganhar dinheiro, para pagar as contas, e então eu vou fazer isso, porque é a única coisa que eu sei. Tá, mas é isso que você quer? Então, não, eu gostaria de fazer diferente, então vamos fazer diferente. Então, essa é a grande questão. Tem uma coisa interessante, que a gente tem mania de, às vezes, no relacionamento, onde que as pessoas, por quais motivos as pessoas mais procuram uma terapia ou reclamam de problemas? Eu diria que quase empatados, assim. Ou problemas financeiros, mas geralmente quem tem problema financeiro não procura terapia porque tem que pagar,
mas elas vão atrás de vídeos, de coisas gratuitas, e aí muitas perguntas sempre em relação à questão financeira, ou relações afetivas, né? Essas sempre são as grandes questões. E às vezes na questão financeira tá aliada, porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, eu posso ter problemas na minha vida financeira e estar feliz profissionalmente, não é? Isso acontece, só que você não consegue sair às vezes, de um monte de dívidas que você tem. E o contrário também, você pode ter, de repente, um conforto financeiro, mas está super infeliz profissionalmente. Você trabalha muito, às vezes, para ganhar o que você ganha, ou às vezes o dinheiro nem é seu, é o dinheiro de alguém que você ganhou e se sente que não faz nada para poder fazer crescer aquele patrimônio. Várias questões podem estar aí. Mas o que eu queria trazer para vocês é essa comparação, né? Porque muitas vezes as pessoas, elas têm definido o que elas querem, às vezes elas estão no trabalho, então ela sabe que às vezes para entregar alguma coisa, para fazer, né, alguma atividade, elas precisam seguir alguns passos, né? Então eu sei que eu preciso fazer tal planilha, ou eu sei que eu preciso fazer tal projeto, ou fazer tal aula, produzir, ou estudar tal assunto, enfim, você tem bem definido muitas vezes o que o seu cargo requer de você. E aí você vai perguntar para a pessoa na vida profissional, né? Mas na vida afetiva. Tá, e o que você espera desse relacionamento? O que você quer, né? Você está conhecendo às vezes uma pessoa, ou você já está numa relação, e aí você pergunta o que você gostaria, né, de uma pessoa parceira. Assim, talvez, se ela pudesse, né, eu gostaria. E aí coisas vagas, né, que você não tem definido o que você quer. E aí imagina, né, você está na sua profissão, lá no seu trabalho, vamos supor que você é subordinado a alguém, e aí a pessoa vem te perguntar, então o que você pretende então fazer para cumprir essa tarefa que você tem? Aí, assim, eu gostaria que a empresa tivesse lucro, né? Se pudesse ser assim, eu tenho um ideal que, né, o seu superior vai rir de você, vai falar, não, peraí, eu preciso de coisas concretas, né? O que você vai fazer, passo a passo, onde que você vai agir, onde que você precisa se movimentar. E por que a gente não faz isso na vida afetiva? Outro dia mesmo eu estava fazendo um paralelo aqui com uma cliente, comparando mesmo a questão dos relacionamentos com os investimentos que a gente faz. Às vezes, não sei se você que está aí me assistindo investe seu dinheiro, por exemplo, mas muitas vezes você vai entrar no investimento, vamos supor que você está começando a descobrir que você pode sair das suas dívidas, e aí então que você pode começar a investir dinheiro, e aí você começa a pesquisar e ver que tem lá um investimento que tem um risco médio, mas ele pode te dar um grande benefício a longo prazo. E aí você, não, beleza, eu vou nesse investimento, eu acredito, eu estudei, eu assisti vários vídeos, eu fiz um curso lá de educação financeira, e agora eu vou investir nisso. E aí você vai e investe assumindo todo o risco que aquilo tem, né? E às vezes você tem um retorno muito positivo com isso. E por que você investiu, mesmo sabendo dos riscos? Porque você se sente preparado, você estudou, ou mesmo porque você, enfim, resolveu que você vai ousar. E aí na vida afetiva, você às vezes saiu de relacionamentos ruins, negativos, que você teve algumas, né, problemas aí, ou até traumas, e aí você fica com milhões de barreiras, e aí quando surge algo novo, você racionalmente já começa a achar um monte de motivo para não entrar naquela relação. E a pergunta que você precisa se fazer é sempre a mesma. O que eu estou disposto a investir? Sempre um relacionamento é algo novo que você precisa investir alguma coisa nesse relacionamento para que ele dê certo. Você não pode ficar lá de braço cruzado esperando que o príncipe ou a princesa apareçam na sua vida. Você precisa agir, se expressar, né? Enfim, você precisa primeiro se conhecer, se entender, avaliar os seus sentimentos, avaliar os seus medos, olhar para aquele passado lá, às vezes de relacionamentos difíceis, entender o que é que se repetiu, o que eu preciso, por que aquilo aconteceu, por que eu fiz tal coisa.
E aí, não é o que a maioria das pessoas fazem, então vou fazer o oposto que vai dar certo. Porque muitas vezes você vai contra a sua natureza. Então você precisa entender o que é que te moveu lá atrás a fazer aquilo. Aquilo faz parte de você. Lembra da autoaceitação? Fundamental. Eu preciso aceitar quem eu sou. De repente eu sou uma pessoa que cobra. E aí, porque não deu certo eu ser uma pessoa que cobra nas outras relações, então eu não vou cobrar mais nada, eu vou ficar quietinha, eu vou falar mais nada que eu quero. E aí você vai para o outro extremo. E aí o seu ser vai te cobrar isso. Porque não é isso. Primeiro eu preciso entender por que eu cobrava. Tinha uma dinâmica naquelas relações, naqueles relacionamentos antes, que me faziam cobrar daquela forma. E por que eu fazia isso? Né? O excesso de cobrança muitas vezes é insegurança. E aí, o que eu estou disposta a fazer de novo nessa relação? De diferente, não é de novo, de repetir, não, é de diferente. E essa é a grande questão. Precisa de ter uma intenção. Onde que eu quero ir? O que eu quero chegar nesse relacionamento? Onde que eu quero, né? O que eu quero levar? Eu quero só curtir, eu quero só oba-oba, ou não, eu preciso de um relacionamento que eu quero construir alguma coisa, eu quero que a pessoa queira construir alguma coisa junto comigo. Isso a gente precisa ter, senão a gente fica à mercê do outro, né? E muitas vezes a gente cobra do outro posicionamentos, você não sabe o que você quer, se você quer ficar comigo ou não quer, mas nós também não sabemos o que nós queremos. Então a primeira questão, muitas vezes, que a gente precisa definir dentro de nós é isso. Eu preciso saber onde eu estou e para onde eu quero ir. Não é assim quando você vai viajar? Né? Você não entra lá na companhia aérea, me dá uma viagem aí. Não, você precisa de um destino. Onde que você quer? Como que você quer ir? Você pede para a pessoa que está lá, o seu agente vai, faz tudo para mim. Aí ele te manda de ônibus lá pro Acre, né? De Belo Horizonte pro Acre. Então, você vai viajar, sei lá quantas horas de ônibus, porque você não escolheu, não é? Então, essa é a grande sacada aí. Cris, mas eu tenho tanta dificuldade de escolher, porque eu tenho baixa autoestima. Primeiro, a gente precisa parar de se justificar também, porque nós temos baixa autoestima, então nós não damos conta de escolher. Não. Qual é a pequena escolha? Qual é a pequenininha, às vezes uma coisa pequena, que você precisa começar a colocar intenção. Então, hoje eu não vou exagerar no doce, por exemplo. Já fiz isso. E hoje em dia eu consigo ter um controle muito legal do que eu quero, até onde eu vou. Porque são pequenos passos. Então, eu quero emagrecer 40 quilos. Então, o que você precisa fazer hoje? Né? Começar a pensar numa atividade física, numa reeducação alimentar, né? Às vezes numa terapia. E aí, esse é o primeiro passo. Eu preciso ter um plano. Quanto que eu posso investir naquilo por mês para eu conseguir daqui a 5 anos? Mas a gente não é muito educado para isso. O Carpe Diem, quando veio, né? Veio trazendo isso, vamos viver o agora, que só o agora é importante. E sim, o agora é extremamente importante, tudo está acontecendo agora. Mas eu preciso saber integrar o meu futuro e o meu presente. Porque senão eu caio de novo naquele pensamento mágico de que então eu vou fazer Ho'oponopono e minha vida vai mudar. Então eu vou fazer EFT, ou eu vou fazer uma constelação familiar, ou eu vou fazer ressonância harmônica lá do Hélio Couto, e a minha vida vai mudar e eu não preciso fazer mais nada. Não, claro que não. E isso é pensamento mágico. Eu preciso agir. O que eu quero da vida? O que eu espero? O que eu quero fazer nesse mundo? Qual que é a minha intenção? Tá, eu quero ser feliz. Mas como? O quê? Fazendo o quê? Se relacionando? Trabalhando com o quê? Percebe como que a gente deixa para o universo decidir? E aí a gente fica, por mais que seja algo né, que é cult, né, que é cool até, tipo, eu vou deixar que o universo resolva o que é melhor para mim, mas peraí, o universo não tem como resolver o que é melhor para, sei lá, 30 milhões de pessoas, não é? Precisamos ter em mente o que nós queremos. E se nós não agirmos diferente do que a gente age hoje, dificilmente a gente vai mudar a nossa história, a nossa vida, o nosso caminho. E nenhuma ferramenta
vai me ajudar a fazer isso. É claro que se a gente pega o Ho'oponopono, que é uma ferramenta que eu utilizo e sempre falo nesse canal, o Ho'oponopono vai ajudar você a limpar memórias. O Ho'oponopono, não, você não pode ter uma intenção com o Ho'oponopono. Você tem que simplesmente fazer. Mas adianta eu ficar o dia inteiro sentado na minha cama, dentro da minha casa, fazendo Ho'oponopono, esperando que as coisas mudem? Não, a ação depende de você. Você vai trabalhar, você vai estudar, você vai amar, você vai ajudar. E aí os resultados virão. Os resultados vão vir da sua ação e da limpeza que você está fazendo. A limpeza de memórias, ela é exatamente para que você não fique se projetando naquilo que aconteceu no passado para fazer o que você precisa fazer agora, que vai te trazer frutos no futuro. Então é claro que a ação tem que ser agora. Eu não posso mais achar, quando eu me aposentar, quando eu tiver 50 anos, 60, 70, quando eu for mãe, quando eu casar, quando eu tiver filhos, sempre lá na frente. Qual é a sua intenção? Para todo o seu futuro, você precisa começar com uma intenção neste momento. Nem que seja intenção de mudar a sua vida. Você precisa se fazer perguntas, né? O que você quer? O que você faz para conseguir isso que você quer? Adianta eu ter uma lista lá de tudo que eu quero e aí eu ponho na minha gaveta e deixo ela lá? Não. O que eu estou fazendo para conseguir? São pequenos passos. Eu estou fazendo isso aqui, estou dando já passos aqui para o meu relacionamento, para o meu trabalho. Eu estou tendo resultado? Não. Então, será que eu tenho que ajustar alguma coisa? Será que eu preciso mudar alguma coisa? O que eu preciso me aprimorar? Será que, poxa, eu não estou conseguindo mudar profissionalmente? Será que eu tenho que estudar um pouco mais? Será que eu tenho que mudar de área? De repente eu tenho que escutar aquela vozinha lá, o que eu realmente gosto de fazer? E essas são as perguntas que a gente precisa se fazer o tempo todo. Precisa de ter muita consciência para fazer isso, porque realmente a gente tem muita dificuldade de saber o que a gente quer. Lembra que lá atrás, num desses vídeos eu já falei, as pessoas, nossos pais, claro, com a melhor das intenções, eles falavam o que a gente devia, o que a gente não devia fazer, todo o tempo. Até uns 3 anos de idade, né? Isso, 2 anos talvez, isso realmente precisa acontecer. Mas ainda assim, você, né, os pais podem trazer as escolhas para que os filhos façam. Porque é lá atrás que a gente é treinado. Então, se a gente lá atrás falou, não, pai, mas eu não quero comer isso. Não, vai comer, porque isso faz bem para a saúde. Até isso. Né? Aí você come aquele dia, certamente depois você nunca mais come quando você cresce. Você toma birra daquilo, né? Então tem que comer para ficar forte, comer tudo, comer, comer, comer. E aí eu ganho um sobrepeso quando adulto, porque lá na minha infância eu aprendi a desrespeitar o meu corpo internamente, a não respeitar a minha vontade, porque o outro sabia mais do que ele falava que eu tinha que comer tudo. Percebe como que nas pequenas coisinhas a gente vai sendo educado a desistir, a não saber aquilo que a gente sabe, o que a gente pode fazer. O telefone tá tocando, gente. O que a gente deve fazer para atender as nossas necessidades internas, ao nosso ser. A gente precisa fazer de novo contato com esse ser que está lá dentro, com o meu sentimento, porque pensar a gente pensa, e pensa muito. Eu preciso começar a sentir e aceitar o meu sentimento, aceitar tudo aquilo que está dentro de mim, vir de autoaceitação para eu conseguir fazer as minhas intenções e ir em frente. É claro que para isso precisa de uma autodisciplina, né? E isso também é treinado. E aí é aquela velha política do Alcoólicos Anônimos, né? Só por hoje. Muitas vezes é isso que a gente precisa fazer. Só por hoje eu vou fazer o meu melhor, eu vou tentar o meu máximo, eu vou me programar, de repente eu vou fazer tal coisa. Essa semana eu vou fazer X coisa. E aí, a cada dia, ir lá e se esforçar um pouco e tentar um pouco mais. E se não conseguir, não tem problema, vai no outro dia. O importante é não desistir. Porque se a gente desiste, a gente está desistindo de quem? De nós mesmos, não é? E isso vale para tudo na vida. O sucesso na vida é para aqueles que agem e não necessariamente para aqueles que têm coisas. Então, olha que interessante isso, porque
Ah, mas eu tô aqui e ainda não tenho uma casa própria, ainda não tenho um carro, ainda não tenho. Tá, mas o que você tá fazendo? Você tá agindo? Você tá trabalhando? Você tá feliz com o que você faz? Você tá feliz nos seus relacionamentos? Você tem uma meta lá no futuro? Não é nem para comprar coisas, porque a gente tem a ideia de que o legal é ter dinheiro para comprar o que eu quiser. Gente, isso é uma cultura do consumismo. É legal comprar? É legal comprar. Mas quem disse que para eu ser feliz, eu preciso comprar coisas? Às vezes é muito mais legal se eu postergar, às vezes, um desejo desses impulsivos que a gente tem de consumismo, para guardar um dinheiro, uma reserva, para que eu possa, lá no futuro, viver de renda, né? Pensar na minha aposentadoria, por que não? Ah, Cris, mas você não fala que a gente tem que viver no agora? Temos que, a grande sabedoria está na gente conseguir focar onde nós estamos, em quem nós somos. Mas lembra, nós existimos agora, mas nós existiremos sempre no futuro. Ao meu ver, né, na minha filosofia, a consciência nunca morre. Então nós nunca deixaremos de existir. Então sim, eu preciso pensar no hoje, mas eu sabendo que eu vou colher os frutos no futuro. Né? E eu não preciso, né, pensar no futuro, eu não tenho que ficar pensando no futuro. Então, tipo, quando isso que eu falei, eu vou, só quando eu me aposentar que eu vou dar conta de fazer isso, ou isso, ou aquilo. Eu preciso me organizar agora, hoje. O que eu quero fazer? O que me deixa feliz? O que preenche minha alma? O que me traz autoestima? O que vai me fazer viver com maior plenitude? Não é amanhã, é agora. O que dá para fazer hoje? Eu vou assistir um vídeo, eu vou estudar, eu vou ler um livro. Hoje, o que dá para fazer? Né? Eu fui me aceitar um pouco mais. Então, são as pequenas coisas, esses pequenos passos que a gente dá é que vai fazer a gente chegar lá no final, na meta que a gente tem e viver cada dia de forma intensa. Eu estudei bastante tempo psicologia positiva e uma das questões principais é que a felicidade ela é construída. A gente precisa ter metas, metonas, metas e metinhas. Porque se eu quiser correr a São Silvestre no final do ano, e hoje nesse vídeo, por exemplo, que em agosto faltam só 4 meses, eu não vou sair correndo aqui 20 quilômetros. No primeiro quilômetro, muitos antes disso, eu já estou caindo esbaforida. Eu preciso ter um plano, talvez eu não consiga fazer esse ano, mas quem sabe pro ano que vem. Então, vou começar a caminhar e correr, corro um pouquinho, caminho, até daqui a pouco eu estou conseguindo correr um pouco mais, caminhando menos, até correr bastante e aí sim chegar à minha meta. E é correr São Silvestre para ganhar uma competição? Não, para correr. Né? Este é o objetivo. O prêmio é você quem tem que se dar. Você não tem que ficar esperando uma premiação externa. Então vou fazer isso para passar em primeiro lugar, ou para passar em tal coisa, ou para ganhar mais dinheiro. Não, nós precisamos fazer primeiro porque isso vai nos trazer bem-estar, vai nos trazer uma motivação interna. O resto é consequência, inclusive ganhar dinheiro. Né? Então, uma coisa é fato. Se eu não fizer alguma coisa, nada vai mudar. Eu preciso agir. E ponto. Sempre eu preciso agir. Eu não preciso sair fazendo tudo desenfreadamente. E agir é ação com sabedoria, né? Lá no Tao explica muito isso, Lao Tse. A ação da não ação. Eu não preciso fazer nada? Não. Eu preciso agir. E aí nós voltamos no Ho'oponopono também. Muitas vezes eu simplesmente pelo fato de que agir me traz bem-estar. Mesmo que eu não obtenha o resultado que eu espero. Porque muitas vezes o resultado às vezes, que eu espero não é o melhor para mim. Então, eu quero um resultado X. Eu vou começar a agir para ter tal resultado. E se eu conseguir o resultado Y? Ótimo, talvez era o resultado Y que eu precisava. E aí, ou não tá legal, não era o resultado Y? Beleza. Experiência, continuar agindo, né? Mas não aquela insistência, né? Naquela teimosia para conseguir o resultado X. Percebe que é um equilíbrio, é algo muito sutil que a gente precisa aprender. Né? É soltar mesmo o resultado. Hélio Couto explica muito sobre soltar. Soltar. Soltar no sentido, eu vou fazer o que é melhor, eu vou dar o máximo que eu puder, o máximo da minha capacidade, e vou estar agindo,
e vou ter a certeza que o melhor vai acontecer. E é como o Ho'oponopono diz, é o melhor para a divindade, para o meu ser, para a centelha dentro de mim. E isso é que é a grande sacada. Eu vou ler para vocês alguns exemplos, que eu acho que um exemplo ilustra bastante, né? Então, olha só. A vida toda, Jack quis ser escritor. Via-se diante da máquina de escrever, via crescer uma pilha imensa de capítulos concluídos, via sua foto na capa da Time. Entretanto, não sabia muito sobre o que gostaria de escrever. Ele não sabia dizer o que gostaria de expressar, mas nada disso perturbava suas agradáveis fantasias. Nunca lhe passou pela cabeça aprender a escrever. Na verdade, ele nem sequer escrevia. Apenas sonhava fazê-lo um dia. Vagava de um emprego mal remunerado a outro, dizendo a si mesmo que não queria prender-se a nada, nem distrair-se, pois sua verdadeira profissão era escrever. Os anos se passavam e sua vida era cada vez mais vazia. O medo de começar a escrever aumentava, porque agora, aos 40 anos, ele estava certo de que já devia ter começado. Um dia, dizia ele, quando eu estiver pronto. Olhando as pessoas à sua volta, ele criticava a vida mundana que levavam comparado à sua. Elas não veem muito além, pensava, não têm sonhos. Minhas aspirações são muito maiores que as dela. Este é um exemplo. Outro exemplo. Mari era uma executiva de uma agência de publicidade. Suas principais responsabilidades eram na área de marketing, conseguir novas contas. Mas tratava-se de uma pessoa boa, que gostava muito de ajudar aqueles com quem convivia. Encorajava os colegas a procurá-la no escritório para falar de seus problemas profissionais e pessoais. Ela gostava de contar piadas a ponto de ser considerada a palhaça do escritório. Não percebia que perdia muito tempo em atividades para as quais não havia sido contratada. Ficou agitada quando a avaliação de seu desempenho revelou insatisfação com seu trabalho. Mesmo assim, achava difícil mudar. Satisfazer o ego ajudando os outros tornou-se um vício. Consequentemente, havia pouca correspondência entre seus objetivos profissionais conscientes e seu comportamento, entre seus propósitos declarados e a forma como utilizava seu tempo profissional. Um objetivo que ela não escolhera de modo consciente passou a ter prioridade sobre o que for escolhido conscientemente. Uma vez que ela não praticava a disciplina de monitorar seus atos, a plena realidade desse lapso nem sequer foi percebida até ela ser demitida. Casos aí que a gente pode se inspirar para não fazer a mesma coisa, né? E aí, por último, Mark queria ser um bom pai. Ele queria ensinar seu filho a ter respeito e responsabilidade por si mesmo. Achava que uma boa maneira de fazê-lo era dar sermões ao filho. E não notou que quanto mais ele falava, mais medroso e inseguro o filho se tornava. Quando a criança demonstrava medo por qualquer coisa, o pai dizia: "Não tenha medo". Quando o menino começou a esconder seus sentimentos para não ser repreendido, ele lhe dizia: "Fale, se tem algo a dizer, diga". Quando a criança se fechou ainda mais, ouviu: "Um homem de verdade participa da vida". E o pai se perguntava: o que está havendo com esse menino? Porque ele nunca me ouve. No trabalho, quando Mark fazia algo que não dava certo, tentava outra coisa. Não culpava seus clientes nem o mundo todo. Refletia sobre o que devia fazer para dar certo. Prestava atenção aos resultados de seus atos. Em casa, contudo, quando nem discursar, nem repreender, nem gritar funcionaram mais, continuou a fazer essas mesmas coisas, só que com mais intensidade e com mais frequência. Nesse contexto, ele não pensava em prestar atenção ao resultado de suas ações. O que ele sabia na vida profissional era esquecido na vida pessoal. Insistir no que não funciona e não dá certo. Então, esses exemplos é para ter uma clareza do que viver sem uma intenção, sem consciência, sem intencionalidade
pode causar a nossa vida pessoal, a nossa vida profissional, a nossa vida afetiva e familiar. E aí, prestar essa atenção. O quão bem sucedido eu sou na minha profissão e sou péssimo lá no meu relacionamento afetivo, ou o contrário. O que é que eu faço numa área e não faço na outra? Não preciso mudar aí a forma de agir? Como que eu vou me deixando levar muitas vezes porque é culturalmente aceito, para ser bem visto pelas pessoas, e com isso eu vou matando aquele ser em mim que quer fazer algo diferente, mas que nunca se coloca muitas vezes em primeiro lugar. Sempre o sonho dos outros está na frente. Ou então, como primeiro exemplo, eu nunca tiro meus sonhos do papel. Eu sempre acho que lá no futuro algo vai acontecer, ou então eu fico jogando eternamente na Mega Sena, fazendo milhares de ouvindo os vídeos aí, como ganhar na Mega Sena, né? E aí não ajo. Eu não faço hoje o que eu faria se eu ganhasse na Mega Sena. E muitas vezes o que vai acontecer se ganhar na Mega Sena? Provavelmente vai perder tudo, como acontece com vários e vários ganhadores que ganharam e não estavam nada preparados para administrar um dinheiro muito grande. Porque isso não é de ter dinheiro ou não ter, é mental. Né? Se eu não mudar minha mente, se eu não entender quais são as minhas crenças, o que eu penso, o que eu alimento, quais são os meus objetivos, se eu não tiver clareza, eu posso ter todo o dinheiro do mundo e mesmo assim ainda ir para o buraco. Né? Então não é eu esperar uma coisa externa acontecer primeiro para eu mudar. Eu preciso primeiro mudar para aí sim eu querer que as coisas externas mudem. Ok? Falei bastante, né? Espero que vocês tenham gostado. Espero que esse vídeo realmente ajude vocês e cause alguma mudança aí de mente, de crença e mais um pilarzinho que a gente usa para construir uma melhor autoestima. Comece a aplicar isso nas pequenas coisas na sua vida. Você vai perceber, comece a tirar aquele sonho do papel. Faça pequenas ações para ir em direção a ele, pequenos passos. Você vai ver como que você vai chegar lá e isso vai te trazer muita autoestima, tá bom? Então, um beijo, tchau, tchau. Até o próximo vídeo.